Paulo e Sabrina também, que eu vi que chegaram. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, que depois eu vou deixar disponível lá na área do aluno, para vocês poderem usar como referência da aula, né, da aula expositiva e das nossas discussões. Tem fora essa semana, professor? Semana essa agora, dia 10? Tem, mas eu não lancei ainda, Anjinho. Eu vou lançar provavelmente ou hoje no final da aula, ou amanhã cedo. Aí vocês têm de hoje até quinta-feira, às 23h59, para preencher. Vocês sempre têm uma semaninha para Tá bom. fazer. Tá? Toda semana vai ter fórum, né? Porque a presença de vocês é mensurada por lá, mas nem sempre eu lanço no mesmo dia. Às vezes no final da aula ou às vezes no dia seguinte. Sempre dá uma olhadinha no sábado à tarde, no domingo de manhã já tá lá, ou nos outros dias que vocês tiverem disponibilidade na agenda de vocês, claro, até a data limite. Então vamos lá, a gente fez um percurso, acho que é até bom fazer esse pequeno caminho de como é que a gente chegou aqui na ciência moderna, até porque, por exemplo, a Charlene, eu sei que começou com a gente faz pouco tempo, tem lá acesso ao nosso conteúdo no AVA, imagino, né, as trocas com os colegas, mas eu acho importante mostrar de novo, e até para quem já está aqui, o trajeto que a gente tem feito nas aulas e como é que a gente chegou para falar da ciência moderna, até porque a disciplina chama-se Concepções do Pensamento Filosófico. Então, vamos entender. Bom, a gente começou falando da origem da filosofia, né? E as aulas sempre começam com esse título, né? Do pensamento mítico até o pensamento filosófico. E isso tem muito a ver com muitas sociedades, né, que têm os seus mitos, e os mitos, o que são? Os mitos são as narrativas, as histórias, que falam sobre os deuses, que falam sobre a origem e o final do mundo, né, que explica o porquê das coisas, porque as coisas são como são. Então, os mitos, eles explicam muito bem, em termos místicos, em termos religiosos, como é que o mundo começa, como o mundo termina, como que as coisas acontecem, por que elas acontecem, mas sempre é através de uma narrativa, ou seja, de uma história, que conta a relação dos deuses que submetem os homens à sua vontade, porque são poderosos, são de uma outra natureza, que não é a natureza humana. E isso acontecia na Grécia Antiga. Então, a Grécia tem os seus mitos e tem essas histórias contadas pelos poetas rapsodos, pelos bardos, que são esses poetas que tinham uma figura meio de profetas, uma mistura de arte com profecia, porque eles contavam as histórias dos deuses. Só que por várias questões relacionadas às navegações da Grécia, à necessidade de uma burguesia estabelecer um poder maior na Grécia Antiga, o incentivo às artes, ao atletismo e ao pensamento, a influência do Egito e da Ásia no pensamento grego, traduzido aos moldes gregos, e, sobretudo, um forte interesse de entender o universo organizado, todos os elementos que cercam o ser humano, ou seja, a natureza, não só fauna, flora, mas os astros, as montanhas, os mares, as estações, as distâncias, os tamanhos do universo, o que acontece nesse universo, por que ele tem movimentos e repetições.
E aí a gente começa a ter os primeiros filósofos, que são esses pensadores que vão começar a se interrogar, a ter questões que eles não querem as respostas dos mitos, eles não querem as respostas que passam pelos deuses, porque a atitude filosófica, a postura que os filósofos têm diante das suas perguntas, é de procurar respondê-las por meio do seu próprio pensamento, da sua própria capacidade humana, ou seja, a mesma capacidade que eles tinham, cada um de vocês também tem, ou seja, o filósofo não é visto como um gênio, como um super-herói, mas ele é visto como um ser humano que se dedica a pensar. E o pensamento que seja racional, e essa palavra aí é importante, quem estiver anotando, coloque aí, pensamento racional e grife, porque essa palavra racional a gente viu na aula passada e também ela é importante hoje. Vocês vão entender por que mais para o final da exposição. Mas esse pensamento racional, ele era voltado então para a natureza, e aí cada filósofo dessa época pré-socrática, eu estou falando do século VII e século VI, antes de Cristo, onde mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, na Grécia. E nessa época, a gente tem vários filósofos, mais ou menos contemporâneos, mas com uma diferença de 100, às vezes 150 anos entre um e outro, mas que vão procurar várias maneiras de entender a natureza. Uns vão pelo caminho da matemática, como Pitágoras e os geômetras. Então, Pitágoras tem uma escola de filosofia, ele tem os seus discípulos que estudam com ele e que vão aprender a matemática. A gente tem Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo mais antigo, que visitou o Egito, aprendeu muita coisa lá e trouxe para um pensamento original grego. Tales entendia que a physis, a essência da natureza é a água. A gente tem Heráclito, que pensava e entendia que a physis, a essência da natureza é o movimento. Já para Parmênides, o movimento é ilusão, que a physis tem uma essência, mas que a sua característica é não mudar, porque ela é imutável. E tem outros e outros e outros tantos filósofos que são chamados de pré-socráticos. Aí nós vimos como Sócrates, socrático vem de Sócrates, como Sócrates foi um divisor de águas na história da filosofia grega, porque antes de Sócrates, todas as perguntas que os filósofos faziam, elas se voltavam para o universo organizado, para o todo, para todas as coisas. Mas essas perguntas não se voltavam para o próprio ser humano. Essas perguntas que se voltam para o próprio ser humano, de onde sou, para onde vou, o que é conhecimento, o que é pensamento, o que é ética, o que é política, o que é o ser humano, essas perguntas, elas são chamadas de nomos, N-O-M-O-S, nomos. E esse nomos, que são as problemáticas existenciais do ser humano, que a gente tem até hoje, não quer dizer que foi respondido, mas que foram respondidas, mas que essas perguntas são perguntas que não tinham sido colocadas antes da forma como Sócrates colocou, e de fato elas eram muito originais. Elas não tinham sido feitas no âmbito da filosofia, e quando elas eram feitas, elas eram rapidamente respondidas pelos mitos. Pois bem, Sócrates pagou um preço muito caro por se colocar e se questionar, e questionar aos demais, e questionar a forma de funcionamento da democracia, a fazer com que os jovens gregos questionassem a si próprios a democracia e o poder que os governantes e que os sacerdotes detinham. E no final das contas, Sócrates, a gente viu que ele é levado à ágora, né, à praça pública, é julgado pelos seus concidadãos gregos, ele era um cidadão de Atenas,
uma cidade-estado que tinha suas próprias leis, ele é condenado à morte e é condenado a tomar um cálice de cicuta, um veneno, e ele se submete a essa sentença e morre, e isso é uma marca muito importante para os filósofos que eram discípulos de Sócrates, e o mais importante deles, Platão, vai pensar sobre isso, vai registrar muitas das coisas que foram ditas por Sócrates, como, por exemplo, a Apologia a Platão, é um livro de Sócrates onde ele fala da defesa de Platão na Ágora. Então, apologia significa defesa. Os argumentos que defendem, né, que são a favor de Sócrates, apologia a Sócrates. E os diálogos platônicos, que na verdade são platônicos porque foram escritos por Platão, mas são diálogos de Sócrates com seus outros discípulos, inclusive com Platão. É como se Platão fosse um escrivão, se coloca nessa posição e escreve as conversas de Platão com seus discípulos. E Platão também vai escrever suas próprias obras na sua maturidade, também na sua velhice. Ele vai escrever sobre política, sobre ética, sobre conhecimento, e ele tem duas teses importantes, né, ou duas teorias, melhor dizendo, importantes, e uma a gente viu que é a dialética, ou seja, o conhecimento ele é construído por uma espécie de diálogo entre uma afirmação que alguém faz, uma tese, e alguém faz uma afirmação contrária, uma antítese. Em algum momento, surge dessa relação entre a tese e a antítese, que é contra essa primeira afirmação, surge uma coisa nova, um novo conhecimento, chamado de síntese, que tenta dosar, equilibrar cada um dos lados, seja a tese ou seja a antítese. Só que isso acontece o tempo todo. Sempre que a gente tem uma tese, uma teoria, vem uma antítese, e aí elas em algum momento na história ou naquele diálogo geram um novo conhecimento. E outra teoria importante de Platão para explicar o conhecimento, a gente viu que é a alegoria da caverna. Alegoria porque tem várias metáforas, né? As pessoas presas dentro da caverna, acorrentadas, sem poder mexer a cabeça, só vem as sombras se movendo. Alguém foge ou consegue ser liberto da caverna. Fora da caverna, ele aos poucos, esse indivíduo vai enxergando um novo mundo e ele vê que o que tinha na caverna era só sombras manipuladas, e aí a realidade está fora da caverna. Ele volta para contar, os seus amigos não acreditam nele, algumas versões falam que os amigos tentaram matar, eu não sou muito adepto dessa versão, mas de que a lição que fica é que, para Platão, as ideias, elas sim não podem ser destruídas, e que o mundo das ideias que carrega, na verdade, toda a potência de realidade, e tudo que a gente vê no mundo material, que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, de uma certa maneira é falso, não é verdadeiro, porque pode ser corrompido, destruído. Uma hipótese muito forte para dizer por que Platão fez essa construção, em parte porque ele foi influenciado não só por Sócrates, mas também por Pitágoras e os geômetras, então tem muita matemática, muita lógica no que Platão escreve, e a gente também tem a influência de Parmênides, que dizia que nada muda e que, na verdade, existe uma essência, mas existe um movimento, que é a dialética de Platão. Então, Platão, de uma certa maneira, tenta equilibrar, a própria teoria dele se propõe como uma síntese entre a tese de Heráclito versus a antítese de Parmênides. Então, nesse sentido, Platão tem uma grande contribuição. A gente viu também Aristóteles que vai falar que o mundo importante é o mundo da realidade, que os nossos sentidos são importantes para se espantar, para a gente se surpreender, ter curiosidade e contemplar a natureza, o universo organizado, e que não dá para separar a essência da aparência das coisas. E é isso ele vai dar um nome de substância. E
quando a gente vê algum objeto, que pode ser o celular, o computador, uma xícara, um cachorro, um gato, uma cadeira, essa aparência também carrega a essência. Por isso, a gente chama isso de substância aristotélica. Ele também vai ter a sua escola, assim como Platão tem a Academia de Atenas, a gente vai ter a escola também de Aristóteles, e a gente viu aquele quadro que foi pintado na Renascença, apontando ali muitas coisas interessantes, mas apontando, né, Platão para cima, com o dedinho para cima, o mundo das ideias, e Aristóteles, representado como uma figura mais jovem, apontando para baixo, para a realidade. Por que eu dei essa volta toda? Para relembrar, para contextualizar. Nós paramos aí, nós não vamos ter braço, e nem faz parte do nosso plano de aula, mas vocês podem continuar lendo o texto quando fala sobre a filosofia helenística, a filosofia patrística e a filosofia medieval. A filosofia helenística é quando já se tem a Macedônia exercendo seu domínio sobre as cidades gregas, Esparta, Atenas, e abrangendo seu império para partes da África, para o Egito, até as portas da Índia, e se torna um império enorme, né? Primeiro por Felipe II e depois por Alexandre, chamado de Alexandre o Grande. Na sequência, a gente vai ter, ainda na época chamada helenística, os romanos, já com seu império, vencendo, então, o Império Grego e absorvendo o Império Grego. E, aos poucos, a gente vai ter o surgimento, a partir do século I depois de Cristo, a filosofia patrística, que começa com os textos bíblicos de Paulo, de João, que escrevem em grego, e que vão utilizando também muito do conhecimento a respeito da Grécia para se comunicar com os povos que falavam grego à época dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e a gente vai ter na 300 depois de Cristo a instituição da Igreja do cristianismo como a instituição principal, como a instituição religiosa, a religião do império. E essa mudança é muito importante, porque depois do século IV, a gente já sai da antiguidade e entra na época chamada de medieval. E por que eu fiz essa volta para lembrar até Aristóteles? Porque tanto a filosofia patrística e principalmente a filosofia medieval, seja, por exemplo, em Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, seja qual for ou tantos outros autores, eles vão usar como base as escrituras, né, a Bíblia, os textos sagrados, mas vão utilizar também para fazer filosofia Platão ou Aristóteles, porque eles têm posições opostas, e de uma certa maneira, os pensadores, e muitos deles fazem parte da igreja, como o próprio São Tomás de Aquino e também Santo Agostinho, vão fazer um conhecimento com base nesses autores que são filósofos super importantes da Grécia. Bom, dito isso, a gente agora tem que pensar numa outra fase, porque se a gente não vai falar da filosofia helenística, patrística, e nem vai dar tanta atenção à filosofia medieval, que não quer dizer que elas não são importantes, mas a gente precisa dar um salto para começar a falar de ciência moderna. E aí falar um pouco das origens históricas, as origens políticas, e começar a falar da atitude científica. Na aula que vem, a gente vai continuar falando da atitude científica versus o senso comum. Isso é super importante, entender a atitude científica e entender as diferenças entre a atitude filosófica. Vamos nessa, então. Então, a gente está na aula, semana 10, aula 9, das concepções do pensamento filosófico. Aí mudou até a capinha aqui da aula, olha que maravilha. Para ficar bem claro que a gente mudou aí de eixo. Bom,
Aí eu queria começar falando para vocês da ciência na Europa Ocidental, a partir do século VIII. Por que tão antes, né? Porque século VIII, depois de Cristo, a gente está falando de época medieval já. E também o século XII, século XIII, a gente está falando de período medieval. Por que isso é importante? Porque não há dizer que a ciência moderna começou no Renascimento é atribuir aos renascentistas. A gente vai entender a época dos renascentistas, do século XIV ao século XVI, é dizer que a ciência aconteceu por conta dos renascentistas. Mas isso não é totalmente verdade, porque já existiam estruturas que permitiam algum tipo de crítica sobre o conhecimento que já era feito. E acaba sendo uma construção. Quando os renascentistas aparecem, eles já vão trazer outras questões até aparecer, então, os representantes aí da ciência moderna. Você está se perguntando, poxa, professor, mas por que isso é importante? Por que eu tenho que saber? Eu tenho que saber todos esses detalhes? Quem vem antes, quem vem outro? O que vocês precisam entender? Que tudo que acontece no mundo que tem a ver com os seres humanos, principalmente a ciência, parte de uma construção. Aquela resposta do Chicó, do Alto da Compadecida, engraçadíssimo, lá do Ariano Suassuna, que ele fala, não sei, só sei que foi assim, essa resposta não adianta para psicólogas e para psicólogos. Ah, não sei, só sei que foi assim. Ouvi falar, meu professor me disse. Esse tipo de afirmação não serve para vocês. Pelo menos não para fazer conhecimento científico, para fazer o que uma psicóloga, um psicólogo vai fazer, que entre muitas coisas também é fazer conhecimentos novos. Então a gente precisa entender que existe uma história, e a gente está aqui relembrando e conhecendo a história do pensamento. Então a gente começa lá pelo rompimento da busca do conhecimento, não mais pelos mitos, e agora pelo próprio pensamento humano. A gente tem mortes de pessoas, tem diálogos que acontecem e que geram discussões. A gente tem a entrada da religião, sobretudo a partir do século III depois de Cristo e objetivamente a partir do século IV depois de Cristo, como uma época medieval mesmo. E aí a gente vai ter nesse período talvez uma época de trevas, que falam que é a época das trevas, o renascentismo e o iluminismo chamam a época medieval da época das trevas, né, porque não se construiu conhecimento. Isso não é totalmente verdade, não é totalmente verdadeiro, e é isso que eu queria apresentar para vocês e ler aqui nesse slide. Então, no século VIII depois de Cristo, começaram a surgir, muito por conta da queda de Constantinopla, de outros reinos tidos como bárbaros, que vão começando a se fortalecer diante do enfraquecimento e dos rachas que existiam no Império Romano, a gente vai ter o aparecimento de outras necessidades, como, por exemplo, as escolas. E aí a gente vai ter pelo menos 3 tipos de escola no século VIII. Uma são as escolas monacais, que está ligada às abadias, as episcopais, que estão ligadas à catedral, né, como centro religioso daquela cidade, daquela aldeia, daquela vila, e as palatinas, porque estavam ligados ao palácio, à corte, estava ligado à aristocracia, à nobreza daquela determinada região, daquela determinada parte na Europa Ocidental. E aí, o que acontecia de interessante? Que o ensino nas escolas palatinas, ligadas à corte, era um ensino público, e esse ensino público, deixa eu explicar, ele é um ensino que não é público nos moldes da nossa escola pública. Ele era público
porque ele não era restrito, por exemplo, àqueles que se tornariam sacerdotes. Ele era aberto para aqueles que faziam parte da corte ou que tinham autorização para estudar. Então, lá se ensinava o quê? Às famílias da aristocracia e aqueles que tinham acesso a tais locais. Se ensinavam o que eram chamadas as 7 artes liberais. Então, se ensinava matemática, também, mas vamos lá, se ensinava gramática, retórica, que é a arte do falar bem, a capacidade de convencer, de persuasão. A gente viu bastante sobre a retórica, né, e de novo a retórica aparece, e a dialética nos moldes platônicos, né, tese, antítese e síntese. Então, isso era chamado de o trívio, que eram as 3 principais matérias. E aí, além dessas, a gente tem o quadrívio, que são mais ligadas à matemática, aritmética, a geometria, astronomia, observação dos corpos celestes, né, e a música. E a música, além de ter um aspecto artístico, ela tem um aspecto muito matemático. Esse quadrívio, ele tem muita influência da escola de Aristóteles e dos geômetras. Aí a gente já vê a importância aqui do conhecimento da matemática e também do conhecimento aí do falar, da comunicação, né, do diálogo, gramática, retórica e dialética. E aí, passado bastante tempo, século XII depois de Cristo, a gente está falando já de muitos séculos já da Igreja Católica, ela cria a noção de universidade. Então, a universidade não é uma invenção recente, pelo menos a ideia de um local onde possam ser feitos estudos e possam se preparar as pessoas para exercerem funções na sociedade, isso não é alguma coisa, e pensando sobretudo nos nobres, né? Isso não é um assunto necessariamente moderno, né? A gente também está numa universidade, né? Vocês fazem parte da Unib, vocês são alunos e estão na universidade. Muitos de vocês talvez já tenham feito alguma universidade, talvez fizeram outro curso, mas o conceito de universidade talvez era diferente do nosso. Mas conhecimentos que poderiam ser trocados nessa relação de discípulo e mestre, num espaço onde o conhecimento fosse universal, ele fosse para todos e falasse sobre o todo, de maneira tal que, assim como os cidadãos romanos, essas pessoas que passassem pela universidade pudessem ser bons, nobres, então governantes e administradores aí dos bens e das terras dos reis, e pudessem mediar conflitos, e poderiam exercer, sobretudo, o comando sobre as suas regiões. E aí, no século XIII, essas universidades, essas instituições se espalham pela Europa. Por exemplo, a gente tem universidades super antigas na Península Ibérica, né, lá na Europa. Então, a gente tem em Portugal, a gente tem a Universidade de Coimbra, brasileiro pra caramba lá, muito brasileiro fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo graduação também. Interessante que Coimbra, vocês não precisam ir para Portugal, mas pelo menos não agora, não, só uma ideia aqui, só escuta e avalie. Mas Coimbra aceita a nota do Enem para compor lá a aprovação. É claro que o ensino lá não é público e não é também totalmente privado, então tem algumas coisas que você pode tentar fazer e estudar por lá. Legal de Coimbra é que eles usam aquelas capinhas pretas, sabe, aquelas roupinhas do Harry Potter, foram inspiradas na Universidade de Coimbra. É muito interessante, na época do ano onde tem aula, antes ou depois da pandemia,
Você vê lá os Harry Potters andando na cidade de Coimbra. É muito engraçadinho. Aliás, o Harry Potter foi muito inspirado em várias cidades de Portugal, né? Hogwarts foi inspirado em Coimbra e e boa parte ali do espaço interno de Hogwarts foi inspirado na biblioteca, numa biblioteca em Porto. Eu até visitei quando eu fui para lá, até me esqueci o nome da biblioteca agora, mas é tanto coreano, é tanta... Não, tudo bem, eu adoro coreano, mas é tanta gente tirando foto, você perde até a vontade, mas é um lugar super legal de visitar. Quando vocês tiverem oportunidade, quem já foi, maravilha, quem não foi, um dia vá, uma belezinha. Mas na Península Ibérica, a gente tem essas universidades super antigas que remontam a essa época por exemplo, a Universidade de Salamanca tem quase 1000 anos, né? A Universidade de Coimbra tem 700 e poucos anos. Então, é muita história. É muito interessante conhecer essas estruturas e pesquisar, até na internet mesmo. Então, a gente está pensando aí nas universidades. E aí, em uma dessas universidades, que é a Universidade de Oxford, que remonta a essas universidades antigas, e que foram se atualizando no decorrer das épocas, já se tinha uma união da filosofia greco-romana, ou seja, já se tinha um acesso à filosofia platônica, aristotélica, mas também uma filosofia mais helenística e uma filosofia patrística, que considerava os textos bíblicos como parte também de um conhecimento que dialogava, de alguma maneira, na época medieval, com a filosofia. Porém, eles tinham um espírito mais voltado para a experiência, o que já era diferente. Por exemplo, na Universidade de Oxford, vai aparecer algumas críticas à obra de Aristóteles, justamente porque Aristóteles tem uma postura da contemplação. A gente viu que Aristóteles fala muito da realidade, que o mundo da matéria é importante, mas essa postura, ela era mais do pensamento, ela era mais formal, ela menos das sensações. Ela não é tão assim, do experimento, de fazer experiência. Aristóteles era da contemplação, do espantar, mas era o pensamento que fazia o conhecimento, e não tanto a experiência. E tem, por outro lado, né, a física aristotélica, quando ele fala de substância, ela era mais qualitativa, mais teórica. Então, a gente está falando já de uma certa distância entre o pensamento e a importância do pensamento de Aristóteles, que começa, de uma certa maneira, a receber já algumas questões já nas universidades na Europa Ocidental. Você fala assim, professor, então só houve ciência, ou só houve a busca do conhecimento na Europa Ocidental? Não. A gente vai ter na Índia, na China, a gente vai ter entre os povos árabes, a gente vai ter pensadores e também vai ter pessoas que vão buscar alguma forma aí de conhecimento, de criar tecnologias, como a pólvora para os chineses, a medicina, né, com a Avicena entre os árabes, a, se vocês procurarem, vocês vão ver que na Índia, eles já tinham experiência, já na antiguidade da Índia, experiência com a forja de metais, né? Então, isso é bem interessante, mas não é ciência nos moldes de um desdobramento de uma filosofia, é diferente. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Legal? Então, seguindo aqui, além dessa origem no pensamento dentro das universidades, das escolas na Europa Ocidental, na época medieval, a gente vai ter no século XIV e também século XV e século XVI, um movimento renascentista, né, a Renascença,
E essa palavrinha, renascença, a gente está falando do renascimento, né? E renascimento do quê? Renascimento da inspiração artística, de uma liberdade de se expressar através da arte e do pensamento, e que vai ser focado na região de Florença, na Itália, e tem muita importância. Primeiro, por mudar a visão de cosmos, né, do nosso universo organizado, e também de uma forte manifestação artística. E por que o Renascimento, e onde é que vocês veem no senso comum, no dia a dia, o Renascimento? Pensem aí nas tartarugas ninja. Tartaruga ninja, professor? Elas eram renascentistas? Não, mas o nome das tartarugas ninja, né? Donatello, Michelangelo, Rafael e Leonardo. São nomes de artistas, pensadores, e Leonardo, por exemplo, como um também inventor, e estudioso de tantas coisas, como anatomia humana, e inventor de protótipos de helicóptero, de paraquedas, de um monte de coisa. Esses caras são exemplos de pessoas importantes da Renascença. Então, essa curiosidade do pensamento e de se permitir conhecer as coisas é muito característico da Renascença. E o que está por trás desse pensamento renascentista? É que o homem, na Renascença, ele é visto como Deus, né, entre aspas, não Deus místico, não como uma divindade, mas como um Deus de si mesmo, como alguém que pode escolher o próprio destino. Se a gente olhar para os mitos da Grécia, por exemplo, da Grécia Antiga, os deuses sempre submetem os homens à sua vontade. Não tem outro caminho. Todos os homens e todos os seres que não são deuses se submetem às vontades dos deuses. Sejam eles os heróis, como Hércules, e como tantos outros, sejam eles deuses menores, mas se submetem, mas sobretudo os homens, os seres humanos, se submetem à vontade dos deuses, seja para viver, para vencer, para morrer, para fazer grandes descobertas de mundos longínquos e vencer monstros, ou seja, para padecer diante dos castigos e dos caprichos dos deuses. Então, os deuses controlavam nos mitos o destino de todos os homens, desde o seu nascimento, o seu surgimento, até a sua morte. E aí, quando o ser humano da Renascença se vê como um Deus, é porque ele se permite decidir o próprio destino e se expressar livremente. E de que maneira? De forma artística e no pensamento. Ou seja, ele poderia fazer arte e filosofia sem se relacionar com o credo da igreja, porque a mitologia, né, a narrativa dos deuses da época medieval e da Europa ocidental é a narrativa judaico-cristã, né? É a narrativa que se encontra nas escrituras sagradas. Então, nessa perspectiva, os renascentistas entendiam que não precisavam fazer arte e filosofia necessariamente ligada à filosofia patrística, fazer uma arte que necessariamente precisa remeter aos santos, a Via Crucis de Cristo. Eles entendiam que não precisavam fazer isso. E ainda que a Igreja Católica, né, exercesse um grande poder de Estado. Então, nesse período, outra coisa que também foi importante para o Renascimento apontar essa nova visão, né, de que o cosmo ele pode ser revisto e pode ser repensado, e aqui muito parecido a princípio, com o cosmos dos filósofos pré-socráticos, né, aqueles que vieram antes de Sócrates, aqueles que buscavam a physis, a essência da natureza.
eles entenderam através de textos perdidos, entre aspas, né, porque a gente não sabe se foram escondidos pela Igreja Católica, ou se eles já sabiam que existiam e tiveram coragem só na Renascença de falar abertamente sobre eles, mas textos de Platão e Aristóteles, que até a gente deve ter comentado aqui nas outras aulas, que permitiram aos pensadores da Renascença concepções diferentes daquelas correntes, ou seja, que eram comuns à época medieval. Houve também o interesse em coisas que eram tabu para a Igreja Católica, como, por exemplo, a autópsia de corpos humanos. Ai, professor, que horror! Eles eram que eram góticos. Eles eram o quê, professor, para querer fazer autópsia? Pense bem. É necessário que um médico cardiologista conheça bem a anatomia, ou seja, o formato de um coração e como ele funciona? Provavelmente vocês vão responder que sim. E que um pneumologista conheça bem um pulmão e que um gastro conheça bem todo o nosso sistema digestório, né? E por aí vão as partes do corpo. Não é importante que, para conhecer as doenças e poder tratá-las, a gente conheça o funcionamento do organismo humano? Então, na época medieval, isso era tabu. Não era permitido aos homens violar o corpo dos falecidos. Essa coisa de anatomia que vocês estudam agora no curso de psicologia não existia nas universidades da Europa ocidental à época medieval. Isso vai começar com o pessoal da Renascença, que vão muitas vezes fazer isso de maneira clandestina. Muitos deles tinham dinheiro, ou porque eram de famílias nobres, ou porque prestavam serviços para a igreja ou para a burguesia e recebiam dinheiro, claro, e se mantinham com isso. E eles vão, muitas vezes, financiar algumas incursões, por exemplo, nos cemitérios, e conseguir acessar corpos para poder entender como que é um corpo humano, e não mais através aí do conhecimento que lhes foi passado. Não, eles querem e são curiosos, ávidos por conhecimento e por criar artisticamente. E isso também foi uma prática que começou com a Renascença. E aí, por último, então a aula expositiva vai ser bem rapidinha hoje. Para quem chegou depois, a minha ideia é terminar a aula no máximo, assim, às 9h20. Por quê? Tem jogo do Brasil hoje. Eu vou assistir? Não sei. Mas eu sei que vai ter fogos, barulheira, gritaria, e isso pode atrapalhar a experiência da nossa aula. Então, nós vamos falar de todos os conteúdos que precisam hoje, mas eu queria realmente que a gente aproveitasse aqui o nosso tempo para fazer a exposição, e acho que até 9h20 provavelmente a gente já tem encerrado a aula, tá? Para quem chegou depois, acho que até amanhã eu consigo disponibilizar os vídeos para vocês assistirem a aula gravada, tá? E aí, voltando aqui para o slide, ciência moderna, Galileu Galilei e René Descartes. Duas figuras super importantes para a gente falar de ciência moderna. Existem outras. A gente vai falar ainda de Francis Bacon, a gente vai falar ainda de David Hume, que são filósofos ainda e já começam a se configurar, já começam a se configurar como cientistas, já começam a se figurar como pessoas da ciência e não mais da filosofia, mas ainda a gente tem a importância aí dos filósofos para darem base ao fazer da ciência. E aí a gente tem um que é considerado o pai da ciência, um dos pais, na verdade, da ciência moderna, Galileu Galilei, que viveu de 1564
até 1642. E ele propõe um método de conhecer o cosmo, o universo organizado, que é um método que se propõe a matematizar a natureza, ou geometrizar a natureza. O que significa isso? Geometrizar é transformar em geometria, é a ação de transformar alguma coisa em geometria. Matematizar é a ação de transformar em matemática alguma coisa que a princípio não era vista como matemática. E como é que ele faz isso? Ele vai estudar a atração dos corpos, ele vai começar a fazer experimentos a partir das esferas, a velocidade com que as esferas, como é que os corpos caem. Então, ele começa a estudar alguma coisa que depois vai ser aprofundada por Isaac Newton, para falar sobre gravidade, sobre inércia, né, sobre as ações de força entre os corpos, né, e vão ser chamadas as leis clássicas da física depois por Isaac Newton. O grande precursor e que deu base para isso foi Galileu Galilei. E aí, o que é esse geometrizar? Quando a gente pensa nas formas geométricas, a gente pode pensar nos triângulos, nos círculos, nos quadrados, nos trapézios e hexágonos e um monte de formas geométricas. Só que a gente aprendeu lá na escola que você tem regras para calcular a área do triângulo, regras para calcular a área do círculo, regras para calcular a área de um quadrado, de um retângulo. Então, geometria, que geometria significa medição da Terra, geo, de terra, metria, de medição, mensuração, vem dos antigos egípcios, que a gente já falou sobre isso, que mediam as margens do rio Nilo para saber onde é que eles poderiam plantar e para aproveitar a época das baixas do rio. Então, eles tinham técnicas matemáticas, eles utilizavam cordões e metros para fazer isso, e para saber qual era a área útil, quanto tempo que o rio iria ficar na baixa para subir de novo, para eles terem tempo de plantar exatamente, poder colher, e que essa plantação não fosse submersa, e aí continuar sendo um povo próspero, mesmo em meio a uma região tão árida, ali próximo do deserto, ali no Oriente Médio. Tales de Mileto, Pitágoras, são pessoas que tiveram uma forte influência do Egito. Quando a gente fala de Galileu Galilei, que vai fazer esse geometrizar e matematizar a natureza, de uma certa forma ele está muito inspirado aí nos geômetras e em Pitágoras. Porém, ele tem uma concepção diferente, porque embora ele se inspire e tem uma influência dos geômetras e de Pitágoras, e entende que o universo pode ser explicado pela matemática, pela geometria, ele também vai se contrapor algumas coisas. Por exemplo, ele não vai buscar a essência das coisas. Então, Galileu, ele não vai ficar procurando a physis e vai falar que a physis da natureza é a matemática. Ele vai falar que a matemática, ela nos permite explicar o universo e compreender o universo. Mas ele não vai falar que a essência do universo é a matemática. E ele também, diferente de Aristóteles, que vai falar que a aparência das coisas também tem uma essência, que aí é a chamada substância aristotélica, professor, não lembro muito bem, volta umas 2 aulas atrás, que está lá no slide, está lá na aula disponível para vocês. Lá está explicando direitinho. Mas, independente da essência ou da substância aristotélica, ele vai buscar a função das coisas. O que são essas coisas e como elas são. Então, ele vai se perguntar, por exemplo, como é que os astros parecem ficar parados, mas que, ao que tudo indica, existe um espaço, entre aspas, vazio,
entre nós e os astros, porque, afinal de contas, eu consigo ver a olho nu o Sol, a Lua, consigo ver com algum esforço Vênus, consigo ver em alguns momentos Júpiter, Marte, consigo ver muitas estrelas, e por que eu consigo vê-las e por que elas parecem que estão no chamado firmamento, né? Até a palavra aponta para isso. Por que elas estão firmadas, como se elas estivessem firmes? Então, ele vai começar a estudar a geometria. Não só estudar, mas procurar responder por que as coisas são como são a partir das formas. Então, ele vai começar a olhar para as formas das coisas, procurando entender, olha, a forma que o Sol tem, a que aparece para nós, é a forma de um círculo. E é possível medir a área de um círculo. A Lua também aparece como um círculo. Só que depois ele vai começar a compreender que ela, muito provavelmente, ela não é um círculo, né, uma pizza. Ela provavelmente é uma esfera. E aí ele vai começar a geometrizar os astros, inclusive a Terra, como uma esfera. E aí isso se torna um problema para Galilei, e aos moldes do que aconteceu com Sócrates, Galileu Galilei também foi preso e também foi condenado à morte, mas não morreu devido a ter sido condenado à morte, alguma coisa assim. Mas ele foi condenado à morte principalmente pela Igreja Católica. Por quê? Porque nos seus estudos, e ele começou a se tornar alguém muito proeminente, porque a matemática permite que você, através do pensamento lógico e desse matematizar, desse geometrizar, você consegue mostrar com evidências racionais o que sustenta o teu pensamento. Através de cálculos numéricos, você consegue mostrar que o teu pensamento tem base, que ele tem uma razão de ser. Só que ele vai, em algum momento, falar alguma coisa que é bem complicada para a época, e que para a gente hoje talvez não seja tão complicado assim, não, pelo menos não para a maioria, imagino, espero, que ele vai dizer que a Terra não é o centro do universo. Que, na verdade, a Terra gira ao entorno do Sol. E que a Terra gira em torno de si mesma. O que pra gente parece ser, tipo, tranquilo, né? Pô, beleza, né? Professor, escola isso, né? Rotação e translação, né? Rotação, a Terra gira em torno de si, e translação, a Terra gira em torno do Sol, que vai ser esse período de 364 dias aproximadamente, aí tem o ano bissexto para compensar as horas que faltam. Beleza, mas quando é a primeira pessoa a falar, e a igreja entendeu que isso poderia ser um ataque à compreensão que a igreja tinha à época da criação do mundo, a interpretação que a igreja católica fazia dos textos, ele foi preso por cometer alguma blasfêmia, e depois de 2 dias preso, já condenado à morte, ele teve que negar suas descobertas e dizer que foi tudo um grande mal-entendido para poder ser solto e não ser morto pela igreja. É lógico que isso leva qualquer pessoa, inclusive Galileu, a ter muita desesperança e é alguma coisa muito muito opressiva, né? Mas felizmente a história não levou essa situação política para sua biografia, e certamente Galileu é uma das pessoas importantes para o surgimento da ciência moderna. Então, o que dá para perceber a partir de Galileu Galilei? Primeiro, dá para perceber que ele vai explicar e vai buscar compreender o universo através do pensamento, através da matemática.
E a diferença que tem entre ele e os filósofos pré-socráticos, como Pitágoras e os geômetras que acompanhavam Pitágoras, ele vai entender que não se deve buscar uma essência e nem se buscar uma substância à semelhança de Aristóteles, mas antes tem que buscar a função, o que é, como é, ou seja, ele está falando da observação, de observar, de olhar para as coisas e descrevê-las como elas são. E para fazer isso, ele usava a geometria. Legal? E isso é fundamental, porque se a gente pensar, por exemplo, na astronomia, que a gente já entendeu que existia antes da Renascença, nas escolas da Europa, nas escolas, sobretudo nas universidades da Europa Ocidental medieval, já existia o estudo da astronomia, da geometria e da aritmética. Porém, percebam que até hoje, uma forma da gente procurar compreender os astros, o funcionamento do universo, é por meio do quê? Da observação, através de tecnologias, como os telescópios, que permitem uma aproximação, seja por instrumentos, seja através de gráficos, mas que permitem a observação e a descrição, dizer o que são aquelas coisas. E dizer de que maneira, não só através das palavras, mas também através dos números, matematizando e geometrizando o que se observa desse universo organizado. Então, Galilei tem muita importância para a forma como a gente faz ciência. E aí, outra pessoa que eu selecionei aqui para falar hoje para vocês é o nosso querido René Descartes, querido e odiado por muitos. A gente pode depois falar sobre isso. Ele é um pouquinho mais novo que Galilei, mas basicamente eles foram contemporâneos, mais ou menos, né? René Descartes nasceu em 1596 e falece em 1650, e algo que é muito forte, e ia dizer algumas coisas importantes. René Descartes era filósofo, mas ele também era matemático. Assim, também como Galilei também era matemático, astrônomo, mas Descartes era matemático. E a gente aprende até hoje na escola, deveria aprender, o método cartesiano, assim como a gente aprende as fórmulas de Pitágoras, de Descartes, então o conhecimento dos geômetras de Pitágoras, de Galileu e de Descartes ainda aparecem nas nossas salas de aula, no nosso dia a dia lá no ensino fundamental. Mas Descartes, além de ser um matemático, talvez ele tenha tido a maior influência como filósofo, e ter sido o grande precursor de uma escola filosófica, de uma corrente filosófica chamada de racionalismo. E vocês devem lembrar que sempre que eu uso a palavra racionalismo, eu lembro para vocês que esse ismo significa uma ênfase, significa uma centralidade de alguma coisa. Quando a gente fala cristianismo, é a centralidade do Cristo, do ungido. Islamismo é a centralidade da lei, do Corão, né? Judaísmo é a centralidade dos valores do povo judeu, das leis de Moisés, né? E que se centralizam aí por conta de várias questões históricas na tribo de Judá, que é de onde vem rei Davi, e mas sempre que a gente tem um ismo, a gente está falando de alguma coisa que é a centralidade daquele fenômeno. Então, quando a gente fala que a escola, e não necessariamente uma coisa que tem ismo é uma coisa boa. A gente pode ter um ismo que é uma doença, hipotiroidismo, ou seja, uma tiroide que tem uma patologia, uma doença, que não produz os hormônios que deveria. É um baixo tiroidismo, ou seja, uma tiroide, né, essa glândula que fica aqui na região do pescoço, que não produz em algum momento as substâncias que deveria produzir. Então, esse ismo, e não necessariamente pode, de novo, não necessariamente porque é doença, mas também pode ser uma coisa ruim, por exemplo, racismo. Esse ismo
significa uma ênfase nas raças. Então, as pessoas que são racistas são pessoas que ficam o tempo todo julgando as pessoas, tendo atos que são considerados criminosos aqui no Brasil, e em muitos lugares do mundo, baseado no julgamento e na avaliação de raças, das diferenças étnicas de pele. Então, o quiteísmo não necessariamente é bom ou ruim, mas sempre significa uma ênfase de alguma coisa. Então, o racionalismo significa a ênfase na razão, significa a centralidade da razão. E Descartes foi o pai, o precursor, o pioneiro, aquilo que permitiu a existência dessa linha de filosofia chamada de racionalismo. René Descartes era francês, e ele entendia que a ciência deveria ser a origem de todo o conhecimento humano. E ele entendia que a razão, ou seja, o pensamento racional, aos moldes da matemática, é o veículo e a única forma para obter conhecimento verdadeiro. Razão aos moldes da matemática como exemplo ideal de ciência, ou seja, a ciência ideal para os racionalistas, assim como para Galileu Galilei, é a matemática. A matemática que, através do pensamento, consegue trazer evidências dos seus argumentos, das suas hipóteses, e fazer ciência através da capacidade do pensamento. E é importante eu falar para vocês um pouco desse livro, né, o Discurso sobre o Método, que é um livro super importante historicamente, recomendo para quem puder e quiser ler esse livro. Muito provável que vocês achem aí para comprar nos e-books, nos sebos, ou até vocês encontrem, aí é por conta de vocês, dando aí um Google, vocês encontrem aí trechos, até o livro completo. Mas o fato é que hoje vai ter spoiler desse livro, tá? Necessário, mas não todo. Mas, basicamente, qual que é o pensamento de Descartes? E que dialoga aí com o começo da ciência moderna, porque tudo que a gente está falando aqui é para falar das origens da ciência moderna. Descartes, ele vai usar um método, um caminho, mete-odos. Mete significa fim, objetivo, e odos significa caminho. Então, método literalmente significa um caminho para se chegar num fim. Uma receita de bolo, a receita é um método para você chegar no bolo. Uma rodovia, uma estrada, pode ser um caminho para você chegar num fim. Pode ser você sair aqui da cidade para chegar no interior ou no litoral, né? Então, é um caminho para chegar no fim. Então, os caminhos para se chegar no fim, os métodos, eles são importantes serem seguidos. Porque se eu quero fazer um bolo de chocolate, não adianta eu seguir o método, que é a receita de um bolo de banana ou de um bolo de mandioca. No final, eu vou ter um bolo de mandioca, um bolo de banana. Não adianta eu querer um bolo de chocolate. Então, para a ciência, tanto para Galileu, mas isso fica bastante claro para Descartes, o método, o caminho para se chegar ao conhecimento, para se chegar a esse objetivo, que é um conhecimento verdadeiro, passa por trilhar o caminho correto. E é isso que é o discurso sobre o método, ele falando sobre a importância do método. E aí ele vai seguir um método de pensamento para poder explicar o que ele entende como razão. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, ele vai entrar nisso que a gente chama de ceticismo metodológico. Ele vai falar o seguinte: olha só, pessoal, é como se ele estivesse falando, tá? Agora eu sou Descartes falando não com as palavras dele, mas com as palavras do professor Adriano. Como se o Descartes falasse assim: olha só, pessoal, é o seguinte, muito legal, teve filosofia pra caramba, estamos aqui, século
século XVI, maravilha, maior felicidade que a gente tem no mundo é estar aqui, tendo conhecimentos, porém é o seguinte, esses conhecimentos que chegaram até a gente não são conhecimentos seguros. Malker? Estou falando para vocês, eu, Descartes, estou falando para vocês, o conhecimento que trouxeram para a gente até agora não nos fizeram avançar, não trouxeram soluções para os nossos problemas e não nos geraram nenhum tipo de crescimento em nenhum sentido. Esses ditos conhecimentos não nos levaram a nenhum tipo de verdade. E isso, Descartes está olhando para todo o conhecimento que foi feito antes dele. Nossa, corajosão esse Descartes. Mas ele está fazendo isso metodologicamente, é o ceticismo metodológico, é a dúvida usada como ferramenta. Então ele está questionando tudo. Aí ele virou um cético, não acredita em mais nada. Falou, ó, não dá para confiar nesses conhecimentos de filosofia, de teologia, nada nos levou a um conhecimento da verdade e nós não estamos construindo absolutamente nada que seja válido. E aí, Descartes, só isso? Falou, não. A gente tem que duvidar mais ainda, sim. Eu tenho que duvidar, inclusive, das minhas sensações. Malker? Das minhas sensações. Da minha visão, da minha audição, do meu tato, de tudo. Mas por que você vai duvidar das suas sensações, Descartes? Eu vou duvidar das minhas sensações, minha gente. Eu explico para vocês por que eu, Descartes. Justamente porque eu, quando estou sonhando, não sei vocês, mas eu sonho. E quando eu sonho que estou voando, às vezes eu acordo achando que eu posso cair, e na verdade eu estou na minha cama. Muitas vezes eu sonhei que alguém me fez mal, ou que eu fiz mal a alguém, e quando eu acordo aquilo foi um pesadelo, foi um sonho. Aquilo não era verdade. Significa, o sentido disso é que não dá para acreditar nas minhas sensações. Não dá para acreditar nas sensações do meu corpo, porque elas me enganam. Se eu não consigo diferenciar quando eu estou sonhando, enquanto estou sonhando, e muitas vezes posso estar acordado e achando que estou sonhando, se isso acontece, então as minhas sensações, a minha visão, a minha audição, o meu tato, não pode ser a base de um conhecimento verdadeiro. Ou seja, ele questionou tudo que foi escrito, dito antes dele, e está questionando a ele próprio através das suas capacidades sensoriais. Só que ele vai além, porque o ceticismo dele não tem limites. Ele vai falar assim, o seguinte também, pessoal, vocês aí, tal, pão de Deus, aí é o seguinte, se eu estou numa condição como essa, de não ter um conhecimento que eu possa dizer que é verdadeiro, tudo que foi feito antes não dá para acreditar, porque querem que eu acredite, mas não nos trouxe a nenhum resultado, a gente não mudou a nossa forma de viver, não trouxe mais resultados, mais qualidade da vida, não trouxe. Também, a gente tem outro problema, que são nossas sensações, mas tem uma questão aí, que vocês falam que Deus criou o universo e tal, só que é o seguinte, se Deus me criou com essas capacidades limitadas de conhecer a verdade, com sensações que me enganam, e com todo esse conhecimento que, na verdade, não é verdadeiro, então, esse conhecimento, esse Deus, ele, na verdade, não é Deus. Ele é um gênio do mal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me prostrar diante desse gênio do mal? Não, eu hei de lidar com esse gênio do mal. E, por enquanto, a minha forma de lidar com esse gênio do mal é lidar com base na minha dúvida. Também colocarei em xeque essa questão. Ou seja,
cara já começa a somar alguns inimigos, né, conforme ele vai escrever o texto. Ele está questionando todos os filósofos que vieram antes dele, ele está questionando as suas próprias sensações, a sua capacidade sensorial, e está questionando, inclusive, se Deus é Deus mesmo, né? Está comprando briga pesada com a Igreja Católica. Mas Descartes é muito esperto, ele continua o seu método. Ele vai dizer o seguinte: bom, eu posso duvidar de tudo. Posso duvidar do conhecimento que não é verdadeiro, que fizeram até agora. Posso duvidar das minhas sensações, da minha capacidade sensorial, porque elas também não me levam ao conhecimento da verdade. E posso duvidar, então, da existência de um Deus amoroso, porque, na verdade, se eu tenho essa impossibilidade de chegar a uma verdade, eu entendo que é um gênio do mal. Mas se eu posso duvidar de todas as coisas, e essa parte é importante, eu posso duvidar de todas as coisas, mas eu não posso duvidar de uma única coisa. Eu posso duvidar de todas as coisas, mas eu não posso duvidar de uma única coisa. De que enquanto eu estou duvidando, eu também estou pensando. Eu não posso duvidar apenas de uma coisa, de que quando eu estou duvidando, ao duvidar, eu estou pensando. Tudo que eu fiz até agora ao duvidar, foi pensar. E se eu penso, esse é o motivo de eu existir. Penso, logo existo. E aí a gente tem uma coisa super importante que é o cogito cartesiano. Significa o quê? O conhecimento para Descartes, o cogito, que é o conhecimento, é a base para dizer que você e eu existimos. E daí a gente vem com essa coisa que nos acompanha na modernidade, essa afirmação de que o ser humano é um animal racional. O ser humano é a coisa que pensa. É o res cogito, em latim. E existem outras coisas, como os animais e o nosso próprio corpo, que são as res extensa, são as extensões, são coisas que existem, mas que não existem na mesma qualidade que o ser humano, que pensa, e isso faz com que o ser humano exista. E o que isso importa para a gente? Porque o Descartes está dizendo o seguinte, que a marca do conhecimento vai se dar pela razão, que é a forma de pensar do homem ocidental desde os gregos. Então, ao atingir, e aí o livro continua, né, porque aí o Descartes vai ter que meio que fazer as pazes com a igreja, né, então ele vai falar, então ele vai inclusive levantar uma tese para falar da existência de Deus, não é o Deus judaico-cristão, é o Deus da filosofia, porque o Deus da filosofia é a noção de absoluto. Existe uma noção, mas isso não quer dizer que a gente vai alcançar, mas isso é outra história. Mas o importante é dizer que, através do discurso sobre o método e do código cartesiano, que é o penso, logo existo, o motivo de eu existir é porque eu penso, e isso e se perguntar, se duvidar a respeito das coisas, é uma característica humana do homem, né, dito em termos do início da modernidade, é a única forma de obter conhecimento verdadeiro. E uma razão aos moldes da matemática, que siga um caminho. E aí ele continua no livro falando de como que a ciência tem que seguir um determinado caminho para chegar ao conhecimento. Eu vou parar por aqui. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as diferenças entre a atitude filosófica e a atitude do senso comum. Minto, a atitude filosófica a gente já falou, a gente vai falar sobre a atitude científica, perdão, e a atitude do senso comum. Eu sei que vocês já ouviram bastante sobre o senso comum, mas é importante a gente colocar as duas coisas numa balança
e observar que a atitude filosófica, ela é totalmente diferente da atitude do senso comum. A maneira como a ciência se propõe a observar as coisas que acontecem ao nosso redor é totalmente diferente das explicações e das observações que o senso comum, que as pessoas, que a sabedoria popular e que também os nossos preconceitos, não só sabedoria, mas preconceitos populares, o senso comum doa para as coisas do mundo. Então, na aula que vem, a gente vai fazer isso de maneira mais detalhada. A gente vai falar de outras coisas, além da atitude científica, porque a gente precisa prosseguir. E outros dois autores que a gente também vai ver, se possível, na aula que vem, serão Francis Bacon e uma outra escola que se contrapôs a Descartes e os racionalistas, que é os empiristas ingleses. E sempre tem essa briguinha, né? Os franceses têm um pensamento, aí os franceses são influenciados, às vezes, pelos alemães, influenciam os ingleses, e os ingleses se contrapõem aos franceses, aí vem de novo os alemães, e a gente tem essa briga aí entre os filósofos, que, na verdade, acabam compondo, a gente é que ganha, com um pensamento cada vez aí mais interessante, nos interessa, nos permite ampliar também o nosso pensamento. Bom, 9 horas, acho que a gente tem ainda mais uns 10 minutinhos, 15 no máximo. Queria ouvir vocês, se vocês tiverem dúvidas, fizeram alguma anotação, quiserem fazer algum comentário, eu vou dar uma olhada aqui no chat. E aí fiquem tranquilos, aí podem abrir o microfone ou comentar no chat, eu converso com vocês. O Thiago que deu uma boa noite, oba, beleza, boa noite, a Aline não deixou ele no vácuo, respondeu. A Stephanie que deu um coraçãozinho, foi uma palminha e tal, deve ter sido de alguma coisa que a gente estava conversando. Mas eu queria ouvir de vocês. Se ninguém tiver dúvida, se ninguém tiver comentários, vocês podem comentar também, se vocês quiserem, sobre as dificuldades ou as coisas que vocês acharam legal de fazer do trabalho sobre fake news. Eu não consegui ler todos os trabalhos, provavelmente vou ter que fazer isso agora no final de semana, né, que é quando o professor dá uma trabalhadinha de graça e tal. E aí eu vou ler com calma o trabalho de vocês e eu vou dar uma devolutiva para cada dupla ou trio. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa também, sou todo ouvidos aqui, se quiserem compartilhar, dizer o que foi difícil, o que foi legal. Aliás, todo mundo conseguiu entregar, porque o prazo é até hoje, tá? Até as 23h59. O prazo hoje, mas já perdendo aquela pontuação pela pontualidade, né? Charlene, eu gostei de fazer o trabalho de fake news, não achei difícil, não. Isso pode ser muito bom, Charlene, ou pode ser muito ruim também. Mas eu, diferente de Descartes, tenho fé e que não li o seu trabalho ainda, mas vou acreditar que foi muito bom. Mas não sei, vou ter que ler. Sabrina, não faz pergunta difícil, meu anjinho. Eu prefiro evitar, eu queria que eu vi os comentários de vocês mesmo, assim, eu acho que para mim é melhor, mas se vocês não quiserem fazer comentários, por mim, numa boa, a gente pode ficar por aqui hoje. Aí, assim que terminar a aula, eu já tento baixar as aulas para postar elas no YouTube, né, e depois vocês poderem acessar, para quem não pegou o comecinho da aula, né, e aí, a partir da semana que vem, eu já começo a tentar dar os feedbacks pelo SEAD. Aí, na sexta-feira, a gente conversa. Aí eu falo, dou um feedback geral sobre os trabalhos. Mas,
Sabrina, Charlene, Mirella, Paulo, Bianca, Vanessa, Thiago, Stephanie, Diana. Você tem algum comentário para fazer, alguma observação, alguma dúvida, alguma coisa que não está clara? Eu achei bem explicativo, ainda mais, eu achei interessante sobre o René. Fiquei imaginando o quanto que ele deve ter tido preconceito na época, né, por estar, né, trazendo uma coisa totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Não, você sabe, Bianca, que quando ele viveu bastante. Ele viveu bastante porque ele era um cara muito esperto, ele se relacionava muito bem com a nobreza da época. E, e até onde dava, ele se relacionava até que razoavelmente bem com a Igreja Católica. Mas ele sofreu perseguição no final da vida, e ele tinha muitos problemas, assim, desde criança, ele sempre teve muitos problemas respiratórios e tal, e aí ele, ele acabou sendo professor de uma princesa, eu esqueci agora se ela era da Áustria. Ele acabou sendo professor e se afastando e ficando num dos palácios de verão dela lá tal. E aí, quando ele morreu, até porque essa postura dele gerava assim muita raiva das pessoas, fizeram o seguinte: depois dele morto, pegaram o corpo dele, separaram a cabeça do corpo, ele morto, tá? Já tinha falecido, morreu de quase de idade, e separaram a cabeça do corpo, e aí enterraram a cabeça em um lugar e enterraram o corpo em outro. Mais ou menos dizendo o seguinte: então, você não está falando que só a razão importa, então o seu corpo não importa, então vamos cortar a cabeça do seu corpo e enterrar cada coisa em um lugar. É doideira, doideira, galera. Gente, é loucura. Fazer conhecimento, vocês que são estudantes universitários, né, ou já têm alguma formação, ou estão na primeira formação. Eu, por exemplo, só sou psicólogo e acho já muito, já admiro quem faz mais de uma graduação. Eu não teria condição emocional de fazer uma nova graduação, porque eu acho que a graduação, ela faz isso com a gente, né, ela nos desafia, faz a gente ganhar uma forma, né, e eu me sinto muito bem sendo psicólogo. Talvez eu faria faculdade de música, mas ou letras, pensei em fazer isso antes de fazer psicologia, mas a psicologia meio que me escolheu e eu também me senti escolhido. Mas falando sobre o fazer conhecimento, a gente, independente da nossa formação, mas quem faz conhecimento, principalmente nas universidades, pode ser vítima aí de olhares assim meio raivosos das pessoas, né? Que às vezes em vida não vão ter coragem de falar nada, né, nem de tocar na gente, graças a Deus, mas que vão se remoer com as coisas que a gente afirma, né, e isso é um desafio que a gente tem. Então, Galileu foi preso por falar que a Terra girava em torno do Sol, o Descartes, depois que morreu, cortaram a cabeça do corpo, então assim, não tá fácil fazer conhecimento no planeta Terra, não. Não tá fácil ser diferente. Hã? Não tá fácil ser diferente. Não tá fácil ser diferente, né? Pensar diferente é sempre um problema, né? E pensar diferente buscando a verdade, né? Porque no trabalho de fake news é isso, né? Tem gente que pensa diferente, mas que não se importa se aquele conhecimento é verdadeiro ou não. E isso é um grande problema, né? Porque às vezes a gente está espalhando algo que é uma mentira, além de não ser verdade, é uma grande uma mentira e pode fazer mais mal do que bem, né? Mentira sobre pessoas, mentira sobre fatos científicos. Agora, fazer conhecimento realmente é muito desafiador mesmo, porque tem pessoas que se sentem hostilizadas. Eu diria que é porque talvez essas pessoas não quiseram sair da caverna, como diz a alegoria de Platão.
Se elas quiserem sair da caverna, elas vão descobrir coisas muito interessantes e um mundo muito, muito interessante, muito rico de coisas para a gente pensar, e a vida vai se tornar muito mais iluminada. Mas são, como diz a minha esposa, choices, né? Minha esposa, como diz a minha esposa, choices, né? São escolhas que as pessoas fazem. Mas que bom que vocês estão escolhendo numa sexta-feira, toda sexta-feira, se debruçar aqui sobre novos conhecimentos. Muito bom. Bom, vi que a Charlene também não tem dúvida. Charlene, tá? Sucesso que só. E, bom, é isso então, gente. Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nada que vocês queiram trocar, de boa. Dispenso vocês aí para vocês já irem pedindo as suas pizzas, fazendo as suas pipocas, fritando o ovinho, tirando o refresco da geladeira aí para vocês acompanharem aí as séries ou até o Jogo do Brasil, se vocês quiserem. Eu só estou preocupado mesmo com os fogos que eu sei que vão começar daqui a pouco. E aí me dificulta muito falar e com muito barulho ao mesmo tempo. Beleza? Beleza, professor. Obrigada pela aula. Boa noite, bom final de semana e bom feriado. Para você também, querida. Bom descanso para vocês. Se cuidem. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo e bom feriado a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bom final de semana para todos.